paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao canal Mulher na Missão. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, Neemias, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, que diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Hoje vamos estar falando sobre mais uma lição de liderança, sobre o tema de planejamento. É um tema muito necessário e a ferramenta do sucesso na liderança, tanto na igreja, como no seu trabalho, como no seu lar. Planejamento é tudo. Voltando um pouquinho, a palavra de Deus conta a história de Neemias. Ele foi levado cativo para trabalhar com o rei Artaxerxes. Ele trabalhava como copeiro no palácio. E um determinado dia chegou um amigo seu dando notícias da sua pátria, que estava tudo destruído, e isso entristeceu muito o coração de Neemias. Ele orou, chorou aos pés do Senhor. E no capítulo 2 que terminamos de ler, diz que quando ele foi servir ao rei, o rei notou que ele estava triste. E perguntou para ele o que tinha acontecido, e ele contou. E o rei disse para ele: peça o que você quiser, Neemias. E ele orou ao Senhor e deu a resposta para o rei, se dispondo a reconstruir, a restaurar sua cidade e as suas portas. O rei concedeu o desejo do seu coração, enviou os recursos com ele, e Neemias pôde concretizar a restauração de Jerusalém e das suas portas. Quando nos preparamos bem, comunicamos a nossa visão com segurança e tranquilidade àqueles que estamos liderando. É importante preparar-se em tudo que nós vamos fazer. Seja uma pregação, um louvor, é necessário o tempo de preparação, de estratégia, de planejamento. Os líderes não sabem aonde vão, não só sabem aonde vão, mas sabem como chegar. Tem vários líderes que mandam os seus liderados, mas não têm a mínima ideia de como conseguir o resultado. E o líder deve saber como conseguir esse resultado. E Neemias, aprendemos com Neemias, que ele foi um homem de estratégia, porque ele buscou em Deus a estratégia para essa grande reconstrução. Neemias, ele viu o problema e a solução do problema mesmo antes de estar em Jerusalém. O líder deve ter uma visão ampla, uma visão de águia, ver o que os outros não veem. E essa visão se adquire como? Através da oração, da meditação na palavra de Deus, de entender qual é a vontade e o propósito de Deus para as nossas vidas. E Neemias foi para a sua missão. Chegou um determinado momento que os opositores se levantaram contra Neemias e o povo de Israel. Pessoas que não queriam que Jerusalém fosse restaurada. Quando o povo se sentiu em perigo, na hora, Neemias reformulou a estratégia de trabalho. Irmãos, existe algo que se chama flexibilidade. Nem sempre o nosso plano sai exatamente como foi planejado. Tem horas que temos que improvisar, que temos que ser flexíveis às situações. E Neemias demonstrou isso. Ele montou uma nova estratégia para defender a cidade e o propósito. Às vezes ficamos tão teimosos em algo e não mudamos a maneira de falar, a maneira de agir, e não temos o resultado esperado. A Bíblia diz que Jerusalém foi reconstruída em 52 dias. Já eles estavam em ruínas há mais de 120 anos, irmãos. Um trabalho bem organizado, em equipe e união, pôde ser realizado em apenas 52 dias. Provérbios 29:18 diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Traduzindo, não havendo palavra, não havendo uma direção, o povo se corrompe.
É importante o líder nunca perder o foco, estar sempre direcionado pelo Senhor, estar sempre com o objetivo bem na frente. Vamos falar um pouquinho agora sobre o poder da carga. Neemias, ele escutou a situação que estava assolando o seu povo e ele tomou aquele problema para si. Neemias teve o seu propósito realizado porque confrontou um problema. Em muitas ocasiões, problemas vêm à nossa frente e temos duas opções, de fugir ou de enfrentar. E através desse enfrentamento, vamos ver como a boa mão do Senhor é conosco. E podemos então desenvolver, chegar cada dia mais perto do propósito para o qual o Senhor nos formou. O chamado ele vem como resultado de aproveitar as oportunidades de maneira obediente que o Senhor nos dá. Se eu não tivesse aproveitado a oportunidade de quando o nosso pastor nos convocou para a obra missionária, tenho certeza que eu estaria totalmente arrependida. Aceitar o propósito nem sempre é tão fácil, mas é recompensador. Neemias decidiu sair da sua comodidade. Ele estava no palácio, estava tranquilo, mas ele entendeu que aquele era o seu propósito, deixou a comodidade e foi cumprir a missão que o Senhor havia determinado para ele. Neemias expôs sua vida em risco muitas vezes depois que saiu do palácio. Que nós possamos falar como o apóstolo Paulo: em nada tenho minha vida preciosa, contanto que eu cumpra o ministério, que eu cumpra o propósito para o qual eu fui chamado. Deus abençoe sua vida. Não se esqueça, curta, comente e compartilhe o canal. Se inscreva também. Mulher na Missão.